Pessoal, vamos voltar do café? O pessoal já está retornando aí, né? O pessoal já tá, aos poucos estão tornando. É. Então, pessoal, já 9h15, né? Então vamos retornando aí. Hoje nós vamos falar de estrutura de dados homogêneas. Isso aqui é um conceito que vocês vão ver ou já viram na matemática. Vocês já viram um conceito chamado vetor e matrizes na matemática? Existe sim. E na computação é muito usado vetor e matriz, Vitor. Na computação é extremamente usado o conceito de vetor e matriz, porque qualquer um dos exemplos mais típicos é imagem. Qualquer imagem é uma matriz de pixel. Então, tentem dar uma recordada matematicamente, no plantão de dúvida matemática, tentem relembrar com o professor, mas é um conceito extremamente importante
e que nós vamos usar aqui, vamos mostrar para vocês como isso é representado na computação. Na próxima aula, eu mostro até um pouco de como funciona dentro da computação para tratamento de imagem. Então, uma estrutura de dados homogênea, então, até agora nós vimos uma matriz onde nós só temos, nós vimos variáveis que só temos uma posição, certo? Então, dentro da variável, eu consigo colocar simplesmente um valor. Quando eu trabalho com estrutura de dados homogênea, eu tenho uma variável, né? Então, eu tenho um espaço na memória e eu posso subdividir esse espaço da memória em várias partes para armazenar vários dados, vários valores dentro daquele mesmo espaço. Então, vejam aqui que eu criei uma estrutura onde eu tenho a posição 0, tem a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Então, dentro dessa mesma estrutura, eu consigo armazenar o valor A, o valor Z, o valor 1, o valor G, o valor P e o valor E. Então, neste caso aqui, eu consigo armazenar valores do tipo caractere dentro dessa estrutura. Quando eu tenho uma estrutura que eu tenho várias posições em somente uma dimensão, eu costumo chamar essa estrutura de vetor. Então, na matemática também tem esse mesmo nome, é chamado de vetor. Então, se vocês recordarem um pouco lá na matemática, ou quem não viu, der uma estudada, vocês vão ver que quando eu tenho essa estrutura aqui, com esta aparência aqui, onde eu tenho uma linha e várias colunas, isso aqui é chamado de vetor. Então, eu criei um vetor. Dentro da computação, nós denominamos como array. Então, um array, e o array ele pode ter várias dimensões. Quando eu estou trabalhando com vetor, eu chamo na computação de array unidimensional. E aqui eu estou dizendo que esse array unidimensional tem 6 posições. Então, 6 elementos que eu posso colocar aqui. 6 espaços que eu posso alocar elementos. Lembrando sempre que o meu array começa em 0. Na matemática, por questões de facilidade, o pessoal começa com 1. A primeira posição do vetor ou do array é 1. Já na computação, nós começamos sempre com 0. Então, a primeira posição do meu vetor é 0, a segunda posição é 1, a terceira é 2, 3 e assim sucessivamente. E nós também podemos dizer que um vetor é uma matriz de uma linha e várias colunas, que é também correto. Então, todos esses termos aqui que nós estamos colocando são denominações para essa estrutura que vocês estão observando aqui. E nós temos também uma estrutura que pode ter mais de uma dimensão. Nesse caso aqui, nós temos 2 dimensões, certo? Então, nós temos a dimensão da linha, então, as linhas, e nós temos a dimensão das colunas. Então, são 2 dimensões aqui. Então, esse aqui nós chamamos de matriz. Então, dentro da matemática, isso aqui é conhecido como matriz, certo? Ou como array multidimensional. Então, esse array multidimensional, ele tem 4 linhas e 4 colunas, e tem o total de 16 elementos. Eu posso colocar nessa estrutura aqui 16 elementos, sempre do mesmo tipo.
Então, matrizes com várias linhas e várias colunas aqui também podemos dizer. Por que nós falamos que pode ter múltiplas dimensões? Então, imagine que você poderia fazer um array que tivesse a aparência de um cubo. Então, você vai ter uma dimensão aqui em cima, subindo aqui em cima, vai ter uma dimensão aqui do lado, uma dimensão embaixo, uma dimensão atrás. Ah, mas isso é muito usado, professor? Coisas bastante específicas na área de mineração de dados, isso é usado sim. É complexo de se pensar, então, assim, nós não vamos entrar nessas estruturas tão complexas, né? Porque não é o foco do curso, até porque vocês não vão trabalhar com mineração de dados, não vão trabalhar com temas tão complexos, né? Mas é usado sim. Para fins didáticos, nós vamos usar até 2 dimensões somente, que é resolve a maioria dos casos. Então, por exemplo, o processamento de imagem. Se eu for pensar numa imagem, uma imagem ela é um array bidimensional. Então, linhas e colunas de pixel. Lembrando que a palavra pixel é a abreviação de picture element. Então, para cada uma imagem, eu tenho 3 matrizes que representam o R, o G e o B, no caso da imagem no monitor. E para fazer o tratamento, para fazer a modificação dessa imagem, eu vou fazer cálculos pixel a pixel da minha imagem. Então, é bastante utilizado isso. Certo, pessoal? Pessoal, aqui também vocês já devem ter tido aula aí com Excel também, né? É outra coisa que vocês podem ter alguma familiaridade com a questão de linhas e colunas. No Excel é bem similar com o que nós veremos aqui também. Vocês vão ver que cada linha tem várias colunas, as colunas podem ter várias linhas e assim sucessivamente. E da mesma maneira que o Excel, nós vamos usar aí para eu me referenciar para eu referenciar a posição do B aqui, por exemplo, eu vou usar meu índice linha, meu índice linha e o meu índice coluna, certo? No Excel é contrário, né? É coluna linha, né? Então, por exemplo, quando você fala no Excel, digamos aqui, seria o seu B, né? Porque o Excel trabalha com colunas no formato de letras, então B e aqui seria 2. Mas aqui, nesse caso, seria 2, 2. E sempre começando pela linha coluna. Então, aqui, o que são características da estrutura de dados homogêneos? Uma variável vinculada, né? Que pode ter vários espaços. Eu posso colocar várias dimensões dentro dessa variável para armazenar um determinado valor. Para eu criar uma matriz, um vetor, uma estrutura de dados homogênea, eu vou trabalhar com números inteiros, constantes e positivos. Então, isso é bastante importante. Isso aqui é a parte de declaração para criar o meu vetor ou minha matriz. Eu vou trabalhar com essa regra aqui, mas nós vamos ver aí os exemplos à frente. O nome dado às matrizes segue as mesmas regras utilizadas para as variáveis, né? Então, não posso ter espaço em branco, caractere especial, começar com números, o nome. Então, todas as regras que nós já vimos lá atrás para dar nome para variáveis valem também para as matrizes.
Então, para eu definir um vetor, uma matriz unidimensional, eu vou usar o seguinte, vou pôr o tipo de dado, né? O tipo de dado, o identificador e o tamanho. Então, o identificador é o nome da minha matriz, o tamanho daquela dimensão e o tipo de dado que vai ser armazenado nessa estrutura. Então, essa vai uma declaração unidimensional, vai ser sempre essa lógica aí na hora de você fazer a sua declaração de dados. Então, aqui inteiro, né, o tipo de dado inteiro. Criei um vetor chamado idade de 4 posições. Caractere, um vetor de caractere chamado nomes, também de 4 posições. Então, se eu for olhar isso aqui, é a mesma coisa que eu tivesse declarado 10 variáveis, né? Então, lembram que lá dos times, em vez de eu criar a variável lá, as 7 variáveis dos times, eu poderia ter usado um vetor times para resolver aquele problema. Então, para eu acessar uma posição desse vetor, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o nome do vetor. Então, por exemplo, eu quero o vetor nomes. Eu quero acessar a primeira posição dele. Então, posição 0. Ah, eu quero acessar a segunda posição dele. 1. A terceira, 2. A quarta, 3. E a quinta, 4. Aqui também a mesma coisa. Opa, esse slide aqui está errado. Aqui, na verdade, idade tem que ser 5 e não 4. Eu vou corrigir e depois atualizo lá. Então, aqui, no idade, eu tenho. Aqui é o número de posições que eu coloco, certo? Então, 5 seria idade 5 e nome 5. Mas eu já corrijo e atualizo lá no Moodle para vocês. Então, digamos, para eu acessar uma posição, então criei uma variável, chamei de vetor, com 15 posições. E para eu acessar, para eu colocar alguma coisa, para armazenar alguma coisa, eu vou fazer na posição 0 igual a 30. Coloquei 30. Na posição 1 igual a 40. Coloquei a 40. E na posição 15, coloquei 60. Então, assim que eu faço armazenamento. Conforme eu quero acessar uma posição, eu ponho dentro do colchetes aqui o número, o endereço daquela posição. Imaginem que o nome da minha variável do tipo vetor seria o nome da rua e o número dentro do colchetes, o número da casa. Fazendo essa analogia para ficar mais próximo aí, para vocês não esquecerem dessa lógica. Então, o nome aqui fora valeria o nome da rua e o número que está entre o colchete seria o número da casa que eu quero acessar. Isso trabalhando com uma posição só. Para eu fazer a escrita, para eu mostrar na tela o conteúdo do vetor, eu vou fazer o escreva, né? O nome entre parênteses aqui, o nome da variável e o meu índice, certo? Então, aqui eu tenho, criei um vetor que eu chamei de vetor de 10 posições inteiro, carrega cada posição com um número e mostra cada um na tela. Fiz a biblioteca útil, né? Para criar um número aleatório. Criei uma variável chamada posição. Aqui simplesmente eu chamei de posição para ser
didático, porque eu poderia chamar de i, poderia chamar de qualquer coisa essa variável. Criei um vetor, um inteiro, eu chamei de vetor de 10 posições. Essa declaração posso fazer tanto dentro da função início como antes da função início. Por padrão, a gente pode deixar sempre antes da função início, porque ele é uma declaração de variável do mesmo jeito. A única diferença é que ele vai ter aqui um número de posições que eu vou poder utilizar nessa variável. Então, para eu percorrer um vetor, a melhor estrutura que eu vou ter para percorrer esse vetor é o meu para. Porque o meu para não usa um número inteiro que pode começar de 0 e ir até o tamanho do vetor. Então aqui eu fiz exatamente isso. Então, posição de 0 até menor que 10. Por que menor que 10? Porque ele vai de 0 a 9, né? O meu índice vai de 0 a 9. Vai o tamanho do vetor aqui, menos 1. Então, no caso, por isso, menor que 10. Posição mais. Então, aqui eu coloquei vetor posição e sorteei o número de 1 a 100. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Para cada vez que eu entrar no para, eu vou acessar uma posição, vou sortear o número de 1 a 100 aqui. E depois eu fiz o segundo para exibir cada posição do meu vetor. Exibir o que tem dentro de cada posição do meu vetor. Então, vamos dar uma olhada aqui. Fechar esse cara aqui. E no Portugal Studio você tem o exemplo aqui e ele vai explicando também, ó, preenche o vetor, sorteia o número, ele tem os comentários explicando. Então, se eu for executar aqui, ó. Oi, Hilton. Tá no slide ainda, mostrando. Ah, tá no slide? Então, deixa eu parar o slide aqui e mostrar o... Pessoal, sempre lembrando que se vocês quiserem exibir uma posição específica do vetor, aí vocês vão escrever só o escreva, vetor e posição. Mas para exibir o vetor inteiro, tem que colocar mais um para, tá? Não tem como, tem que, senão vai ficar redundante você escrever em cada posição. Então coloca dentro de um para poder exibir tudo de uma maneira mais rápido, vamos dizer assim. Porque senão, se você não usar o par, imagine um vetor de 10 posições aqui, igual esse aqui. Você teria que escrever vetor... pegar aqui. Escreva, né? Então, teria que escrever vetor 0, depois fazer um outro escrever vetor 1, vetor 2, vetor 3. Não é muito interessante fazer esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente quer fazer? Você quer escrever menos. Se isso aqui, se a posição vai variar de 0 até 9, menor que 10, então é mais fácil fazer dentro de um para, né? Ó, vetor na ordem original. Então, fiz isso aqui, certo? Então, imprimi o que estava dentro do vetor. Antes disso, eu fiz o sorteio, fiz um para fazer o sorteio. Fiz um segundo para mostrar o vetor original. E fiz um para aqui para mostrar o vetor na ordem inversa. Então, foram as três soluções que eu fiz aqui dentro desse exemplo aqui que o Portugal Studio fez, nesse exemplo aqui que nós estamos utilizando. Vamos
Então, como nós vimos no exemplo lá, vocês podem tanto visualizar o exemplo do Portugal Túnel, como se vocês quiserem ver o exemplo aqui do slide, também à vontade. Testem, vejam o que está acontecendo. Se mudar alguma coisa, o que vai acontecer. É sempre bom testar. E tenho a definição de uma matriz bidimensional ou de um array bidimensional. Então, eu vou ter sempre o tipo de dado, identificador e o tamanho de cada dimensão. Ah, mas se eu fosse trabalhar com 3 dimensões, você colocaria mais um tamanho aqui para terceira dimensão. O identificador é o nome da matriz, tamanho, a dimensão de cada dimensão, e o tipo de dado é o que vai ser armazenado dentro dessa matriz. Então, aqui eu criei um inteiro pessoas, né? Então, aqui eu tenho 6 posições, né? Então, 2 linhas e 3 colunas. E para acessar cada uma das posições, eu vou escrever o nome da minha variável e a posição que eu quero acessar. Então, a posição 00 é aqui, a posição 01 é aqui, a posição 02 é aqui, posição 12 é aqui. Seria a posição 1, 0, né? É um. Hã? Aí seria 1, 0. É um 0. Deixa eu arrumar outra coisa que eu vou ter que arrumar. 0, 1 e 2. Aqui foi digitação também. Mas aqui do lado tá certo. Olha, existe a possibilidade de montar gráfico. Você carregar os dados de um vetor para você fazer um gráfico, Rafael. É a mesma coisa de batalha naval, Vinícius. É a mesma ideia. Para você acessar uma determinada posição, a mesma ideia. Legal que vocês já fizeram essas comparações aí e vocês já estão começando a enxergar coisas que podem ser feitas com vetor. Então, a ideia da batalha naval é a mesma coisa, do Excel, então, para fazer o acesso é a mesma coisa. Então, aqui, sim, são as coordenadas. Então, aqui você pensa que esses valores aqui, esses índices, são suas coordenadas. Então, eu quero acertar o José aqui, eu vou dizer pessoas 02. Então, eu acertei o José aqui. E aqui eu tenho um exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo de como criar um vetor de 2 posições. Se vocês quiserem também, podem implementar aí para testar como isso vai funcionar. Pessoal, dúvidas? Pelo jeito, o pessoal já entendeu a ideia. Depois nós vamos subir uma lista, certo? A gente sobe uma lista lá para vocês começarem a trabalhar com vetores e matrizes, beleza? Agora nós vamos mostrar para vocês a avaliação. Eu pretendo até a tarde, no máximo até amanhã cedo, subir a lista, mas vocês vão ter mais prazo para fazer. Aí, como a nossa aula ficou mais espaçada, vocês vão ter mais prazo para fazer a lista.
Mas a gente sempre vai estar nos plantões de dúvidas também, como a gente costuma fazer. Até porque semana que vem é feriado. Na próxima semana vocês terão aula de outra disciplina. Nós só teremos aula daqui 2 semanas praticamente, pessoal. Então vocês vão ter tempo para fazer a lista com calma. E é importante que vocês revejam, né? Durante essa semana, se nós não temos aula, para não esquecer muito do conteúdo, tá? Então é sempre bom dar uma revisada lá no conteúdo para vocês olharem, podem mandar mensagem para tirar dúvidas, tá? Para não ficar muito espaçado para vocês também. Certo, pessoal? Como isso fica no Flogoritmos? Ó, então vamos lá. Vocês vão habilitar o arranjo aqui, ó. Então vamos lá. Está mostrando no slide, Hilton. Ah, desculpe. Show. Compartilhar a tela, né? Agora apareceu a tela aí, Robson? Ainda não. Peraí. Foi? Não sei para eles, mas para mim tá tudo escuro aqui. Apareceu para você, gente? Eles estão falando que agora sim. Tá. Apareceu. Apareceu? Então, beleza. Então, ó, vocês vão vir aqui, definição, né? Na hora que vocês habilitarem arranjo, vai aparecer para vocês aqui o nome. Então, vamos por lá. Aí, ó. Vejam que pessoas 10. Se eu quisesse... Opa. Será que ele tem que pôr dentro de chave isso aqui? Não. Dentro de chaves para 2 dimensões. Vamos descobrir como que esse cara aqui, se ele trabalha com 2 dimensões. Aí, ó. Então, quer dizer, para mais de uma dimensão, vocês vão trabalhar com traço. Então, a primeira dimensão tem 10, a segunda dimensão tem 10. Certo? E aqui dentro a lógica depois, né? Vamos fazer uma atribuição aqui, né? Então, pessoas. Vamos ver. 0. 0 igual a 1. Ele está usando... Ah, já sei. Será que é isso? Vamos para consulta.
Vamos lá, ver as imagens aí. Ah, então basicamente, pessoal, vai ser eu vou fazer o seguinte, pessoal, mando para vocês depois aí, inteiro a aula, acho certinha como fazer isso no Flowgoritms e mando para vocês aí o como fazer no Flowgoritms. Daí eu já mando um exemplo pronto. Então agora vou mostrar para vocês aqui, ó, a questão da avaliação. Então, a avaliação aqui, ó, vocês vão vir na aba avaliação, vai ter a avaliação do segundo bimestre, certo? Vão ser 5 questões de múltipla escolha. Lembrando que abril vocês têm que terminar, certo, gente? Então, abril a avaliação vocês já terminam. Como nós teríamos, vamos ter aula até 12h45, a ideia é que vocês daqui até 12h45 já resolvam essa questão da avaliação aqui. Então vocês vão lá, vão abrir a avaliação, vão fazer. São 5 questões, né? De múltipla escolha. Então como que vocês vão resolver? Teste de mesa. Então para cada questão vocês vão fazer o teste de mesa da questão para chegar à resposta correta e marcar a resposta correta na avaliação. Dúvidas, pessoal? Pessoal, só para tirar, caso vocês fiquem preocupados em essa parte do arranjo, não vai cair na prova não, tá? Não, não. Isso Essa tudo que nós parte falamos hoje, não. é só o que a gente viu para trás. Basicamente, repetição só. Repetição, condicional. Ô, Hilton, no algoritmo lá, eu fiz um teste aqui, colocando o hífen, ele atribuiu. Ah, tá. Então, põe o nome, né? O nome, daí conchetes, posição da primeira posição, hífen, segunda Isso. posição. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Então, eu vou montar o exemplo lá e atualizo o slide e mando pro pessoal também. Tem uns errinhos no slide lá, daí a gente já acerta. Então, pessoal, boa avaliação. Façam com calma. Testem com calma cada uma dos algoritmos que aparecer na prova para vocês aí. Não tem nada que vocês já não tenham feito nas listas de exercício. Basicamente é a mesma ideia do que dos exercícios que nós fizemos nas listas. Então fiquem tranquilos. A avaliação nós colocamos para fechar dia 31. Mas aproveitando o tempo é a velha história, né? Já mate o leão do dia, já que você teoricamente teriam que ficar em aula conosco até meio-dia e 45, já matem esse leão. Aproveita,
conteúdo tá fresco na cabeça, né? Acabamos de ver, rever, fizemos a correção da lista, então aproveita que o conteúdo tá fresco e já mata essa avaliação aí para não deixar a última hora. É a lista, Vitor, assim, como o professor falou, hoje à tarde, no final da tarde, ou amanhã a gente libera, mas por enquanto a gente vai liberar a avaliação para vocês fazerem. Pessoal, tudo bem? Mais alguma dúvida? Se não, boa prova a todos, todas. Qualquer dúvida, nós estaremos por aqui. Agora vocês vão fazer a avaliação, Tainá.